Boa noite, pessoal. Hoje é terça-feira, 19 de julho, são 6 horas da tarde, noite aí no Brasil, tá? Vim gravar hoje aqui para mostrar para vocês a minha opinião aí sobre o porquê os mercados subiram tanto aí nesses últimos dias, tá? Fazer um resuminho antes de mostrar, né, os indicadores e análises. Eu venho falando já há algum tempo, né, tanto no Twitter quanto no Telegram, né, os meus canais principais lá, e aqui nos vídeos também no YouTube, que primeiro eu achava que a partir de julho os mercados receberiam um refresco e voltariam a subir, tá? E por quê? Né? Não foi chute, não foi bola de cristal, né? Nada disso. É simplesmente porque é, é, existiriam várias reuniões onde o Fed faria aumento da taxa de juros, né? O Fed já vinha reduzindo a liquidez do mercado através, né, de eliminação de ou redução de emissão de moeda, recompra de alguns títulos. Então, eles fizeram várias ações para reduzir a liquidez do mercado e a principal de todas, né, é o aumento da taxa de juros para conter a inflação. E aí o que eu imaginei, tá? Eu fiz um cálculo, né? Assim, eu dei um chute de entre 25 a meio ponto base de aumento da taxa de juros, eles chegaram a aumentar até 75. Eu falei, cara, quando chegar entre 3 a 4% de taxa de juros anual, isso para um país que tinha taxa de juros zero, né, há mais de 40 anos, vai segurar um pouco as coisas. E a hora que segurar, a economia começa a fluir. Né? Não, eu não sou, né, um mega economista, não sou especialista, minha formação nem é de economia, mas é do meu conhecimento, nesses 16 anos atuando no mercado financeiro, é um pouco do que eu entendia. E é o que está acontecendo agora. Ainda vamos ter, né, uma divulgação da taxa de juros agora no dia 27, deve ter um outro impactozinho, mas eu acho que daqui para frente a tendência agora é melhorar. Nós já chegamos, na minha visão, no fundo do poço. Claro que tudo pode acontecer, né? Amanhã, né, a guerra da Rússia piora, acontece uma confusão, ou acontece uma outra onda de pandemia, ou alguma outra coisa no mercado, por algum motivo a inflação dispara, e aí tudo pode mudar. Mas com o que a gente tem de informação, com o cenário atual, eu imagino que nós já chegamos no fundo do poço e daqui para frente nós vamos ter uma recuperação, tá? Então vamos lá, dar um pouquinho mais de informação para vocês. Eu vou começar primeiro aqui com o calendário econômico de hoje, tá? O que aconteceu? Tinha um dado bem importante, já que essa semana não tinha nada muito crítico dos Estados Unidos. Então, a informação mais crítica, as duas mais críticas que tem, é a inflação ao consumidor do bloco europeu e também vai ter a divulgação da taxa de juros também do bloco europeu. Tá? Depois a gente dá uma olhada, se eu não me engano é quinta-feira. Então, saiu hoje às 6 da manhã e, para surpreender o mercado como um todo, olha só, a inflação mensal de junho, né, que em maio tinha sido 0,5, veio 0,2, então veio menor. Tá? A de junho, ano sobre ano, veio 3,7 contra 3,8. E o acumulado no ano, que estava em 8,1, veio 8,6, provavelmente porque tirou um mês que devia estar muito baixo e aumentou outro. Aí tem um cálculo diferente. Né? E veio em linha com. Os três estavam em linha com o que o mercado estimou. Tá? Então, é muito bom isso. Tá? Os Estados Unidos disparou, né? Veio muito acima do esperado. Todo mundo imaginou que na Europa viria acima do esperado e não veio. Então deu. Ontem que já estava legal, o mercado respirando, hoje, ufa, respirou mais ainda. Então o S&P 500 fechou com sabe, quase 3%, o Bitcoin disparou, né? Bolsa do Brasil também com alívio bom. Então o dólar internacional que só subia, 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 recuando. Então, parece que as coisas começaram a se acalmar, tá? Deixa eu olhar aqui, essa semana, que eu falei para vocês, né? Nós estamos aqui, terça-feira que nós falamos, quarta-feira amanhã, tem só a inflação da Inglaterra, que para mim não é nada relevante, né? É inventário de petróleo que já é normal, toda semana tem aqui, ó. Como eu falei, quinta-feira às 9h15 da manhã,
sai a taxa de juros do bloco europeu. Tá? Então, atenção aqui, se não vier como esperado, ou vier como esperado 0,25 ou menos, eu acho que não vai agitar tanto o mercado. Se vier acima disso, pode gerar um certo ruído. Mas dado que a inflação veio boa, eu não vejo por que eles fazerem esse aumento. Tá? Outra coisa que melhorou o humor do mercado nos últimos dias, né, vem sendo a temporada de resultados do trimestre nos Estados Unidos. Né? Para quem não sabe, todo fim de trimestre, todo quarter, né, as grandes empresas listadas nas bolsas de valores, todas elas, inclusive no Brasil, tá? Europa, Estados Unidos, Brasil, eles são obrigados a divulgar resultados. Por quê? Né, porque os acionistas eles são públicos, são pessoas como a gente que vai lá e compra uma ação. Então nós temos o direito de saber o resultado da empresa para ir acompanhando a evolução. Tá? Isso costuma agitar muito. E se esperava que viria um impacto da inflação muito alto nos resultados. E não veio. Tá? Hoje, por exemplo, saiu Johnson Johnson, veio acima do esperado. Os ganhos por dividendos por ação e também aqui a receita. Tá? A Netflix, que o pessoal estava assim, com muito medo do Netflix. Né? É o que aconteceu. Em termos de receita, se imaginava 8,03 bilhões, veio 7,97. Muito próximo, eles esperavam que viria bem abaixo. E o ganho por ação, eles estão pagando 3,2, quando se esperava que seria 2,96. Então, os acionistas vão até ganhar mais com a Netflix. Tá? A, a Halliburton, outra empresa grande, ó, teve o faturamento acima do esperado, o ganho também acima. Essa Trust Financial eu não conheço, né? Mas outra empresa grande está 5,7 bi de receita, acima do esperado. Então, assim, em geral, quase todas bem positivas. Tivemos duas aqui que pagaram um pouco menos de dividendo, mas tiveram um resultado melhor do que o esperado. Então, os resultados eles estão bem interessantes. Tá? Isso também está aliviando bastante o mercado. Amanhã tem a gigante Tesla. Né? Você pode ver o tamanho dos faturamentos aqui. Né? Para vocês terem uma ideia. Né? Falando da Netflix aqui, né? 7,9 bi, né? Halliburton 5. Aí amanhã tem a Tesla com 16,52 esperado, né, no quarto. Vamos ver quanto que virá. Tá? Então, isso assim, então, juntando com dados de inflação do bloco europeu que estão um pouco mais contidos. Né? Resultados das empresas bons. Né? Fed já começando a se sinalizar que não vai aumentar mais muito os juros. Né? Vai continuar aumentando, mas numa escala menor. Isso tudo trouxe um certo respiro ao mercado. Tá? Em termos aqui do nossos criptomoedas, né, tem esse índice que eu tenho mostrado para vocês aqui com alguma frequência, que ele mede, né, o quão mais próximos estamos de uma Bitcoin Season, onde o Bitcoin sobe mais, ou Altcoin Season. Tá? Ele vem se mantendo nessa região. Ele chegou até a bater anteontem aqui 35, né, com a alta de algumas altcoins aí forte, e agora está no nível 27. Mas ainda é interessante, né? Por quê? Está muito próximo aqui da Bitcoin Season, o Bitcoin continua subindo e as altcoins também, né, vão se destacando. A CryptoBubbles com as top 100, as 100 moedas mais importantes do mercado. Né? Olha o mês, todo verdinho nos últimos 30 dias. A semana, toda verdinha. Né? No dia, praticamente todo mundo verdinho. Então, assim, realmente entramos agora no outro humor do mercado. Né? Isso é só um pullback de alta para cair mais, como alguns pregam por aí, ou isso aqui é realmente a recuperação? Bem, eu arriscaria dizer que é a recuperação. Ninguém tem essa resposta. Quem disser que tem é mentira. Tá? Ninguém sabe, ninguém prevê o mercado. Então, o que parece, né, é que, pelos indicadores todos, é que o mercado chegou no fundo, estava muito sobrevendido, acabou e agora vai respirar. Né? Agora, nunca sobe direto. Né? Sempre quando cai, nunca cai direto, sempre quando sobe, não sobe direto. Vai subir, vai ter pullback, vai aí para subir de novo, pullback, até ele chegar no nível que ele tem que chegar, que a gente não sabe. O mercado ele tem o seu topo, os seus topos e seus fundos, né? E ninguém sabe qual é esse topo, esse fundo. Mas o que eu diria para vocês hoje é: estamos num momento bom, né? Acabou
aquele período de queda, 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 estamos agora nos recuperando. Se isso aí é consistente, eu não sei ainda, ninguém sabe. Né? No caso específico do Bitcoin, para mim, só quando ele passar de 28.800 é que eu fico bem mais confiante, tá? Porque ele pode estar tendo só despertar para voltar para aquela zona de consolidação que ele estava antes. Isso nós vamos saber em breve, mas eu, né, esquecendo agora, né, se eu tivesse que fazer uma previsão, né, que eu não gosto de fazer, eu diria que eu acho que é de alta no mercado, tá? Hoje aqui também, ó, falando, né, mostrando números para vocês agora, bolsas americanas todas verdinhas, bolsas europeias todas verdinhas, e verdinho, verdinho de verdade, tá? Olha só, a S&P 500 fechou 2,76, a Nasdaq fechou 3,11, isso é muita coisa para o mercado daquele tamanho, né? Você vem para a Europa aqui, ó, a Alemanha 2,69, quase 3% de alta. Londres, que é sempre mais comedida, 1%, e a França 1,79. E o dólar, que vinha, né, fazendo topos históricos, acima de topos históricos dos últimos 20 anos, recuando novamente. Hoje recuou 0,64. Tá? Vamos olhar um pouquinho aqui agora, rapidinho, os principais ativos. Né? Então vamos lá. Eu tinha traçado duas linhas aqui de tendência que o SP500 tinha que romper e ele, nesses dois últimos dias, rompeu tudo. Tá? Ele agora está só segurando aqui nesse último pico, que é 3,945. Ele fechou hoje 3,936. E no pico ele bateu 3,939. Então ele está muito próximo de superar isso aqui. Superando isso daqui, eu acho que a gente começa a ter um respiro maior para a gente voltar a subir. Tá? O SP500 aqui, ó, o SP500 futuro já está 3,942, já está próximo né, desse topinho aqui. Ó. Vamos traçar o topinho que não estava traçado aqui no... Cadê? Não estou conseguindo fazer o magnético aqui. Foi. Aqui é 3,949, ele está no 3,942 e já bateu 3,945. Tá? Então vamos ver como é que ele anda. E o dólar, que vinha, né, só fazendo altas, agora já tem um recuozinho um pouquinho maior, tá? O que é muito bom, né? Eu comentei, inclusive, tanto no Twitter quanto no Telegram, que essa alta expressiva do dólar, o dólar, para vocês terem uma ideia, né? Essa semana, hoje nós terça, né? Na verdade foi semana passada, no fim de semana passada, ele chegou a superar o euro, tá? Eu não lembrava, né, de ter visto o dólar mais caro que o euro. Tá? Então ele chegou a superar. Agora o euro já recuperou um pouquinho, eles já estão mais próximos, mas chegou a superar. Tá? Isso fica ruim para os Estados Unidos até para as exportações. Os produtos americanos ficam muito caros perante o mundo todo. Tá? Então era importante esse recuo do dólar. E o recuo do dólar significa desafogo para as bolsas, para as criptos. As pessoas deixam de investir no dólar e botam em outros ativos. O Bitcoin. Né? O Bitcoin, eu vinha comentando já há algum tempo, né, que ele estava preso nessa lateralização. Vou até tirar isso aqui agora. Aqui entre 19.800 e 21.800. Né? Ele chegou até a romper uma vez aqui o 20.800, rompeu uma vez para baixo o 19.800, mas continuou muito próximo. E aí agora ele rompeu, foi bem legal, porque ele voltou e testou a linha, e depois subiu com força. Então, isso para mim indica um movimento muito bonito, que é quando você rompe, testa e volta a subir. E olha aqui, ó, 3 dias subindo já de forma bem interessante. Então, eu acho que agora ele vem para buscar o próximo aqui, que é o 28.800. É isso que eu espero. Né? Hoje, mas vai subir no atacado? Vai subir quando? Não sei. Né? Ele tem várias possibilidades. Ele pode subir direto, que eu acho muito difícil, né? Mas às vezes tem aqueles rallies, né? As altcoins tem muito isso, mas eu acho normal isso aqui, ó. Como ele fez aqui, ó, a subida, ó. Ele subiu, ele recuou até abaixo do fundo, ó. Aí ele subiu, recuou, ele subiu, vários dias recuou. Só recuou 3 dias, aí subiu mais 5 dias, recuou 3, aí subiu 1, 2, 3, 4, aí pá, caiu 1, 2, 3, 4, e agora está subindo 3. Então eu acho que ele vai fazer esse zigue-zague positivo até chegar lá, tá? É o que eu acho. Por quê? Porque analista técnico, analista gráfico, ele consegue só analisar os movimentos, tá? Ninguém consegue prever. O nosso amigo Ethereum mais forte que o Bitcoin, né?
Eu tinha traçado um monte de linhazinhas aqui, ele foi rompendo tudo. Deixa eu deixar só as mais importantes aqui. Deixa eu limpar para ficar menos poluído aqui o gráfico. Também tem algumas aqui que são das minhas operações de day trade, tá? E agora ele pode buscar aqui um 1800, né? Ele chegou aqui no 1631 já, tá? Então ele vem mais forte. Pode ver que a curva dele estava bem mais forte que a do Bitcoin, ó. O Bitcoin teve umas correções maiores do que o Ethereum, tá? O Ethereum, por incrível que pareça, dessa vez está indo mais forte que o Bitcoin. Dominância do Bitcoin, aí tem aquelas coisas engraçadas, né? Olha só, nesses dias, né? Tudo subindo e a dominância do Bitcoin disparou também, tá? Então o pessoal se empolgou um pouco com o Bitcoin. Chegou a bater 41% aqui e agora está em 43%. Tá? E a dominância do SDT tá muito. Ah, eu tô no 4 horas, eu tô achando que eu estou no diário. Desculpem, vamos olhar aqui de novo. Eu estava no 4 horas. Eu toquei errado, em vez de clicar o diário, eu botei do lado. Então o Bitcoin aqui, né? Também super forte, né? Na verdade, ele fez o fundo aqui, agora ele vem subindo praticamente há 4, 7 dias, tá? Eu estava dando 4 horas, me desculpem, tá? O Ethereum mais forte que ele ainda assim, tá vendo? Ó? Sobe praticamente 3, 5, 6, 7 dias. O dólar que eu comentei está caindo há 3 dias apenas, que parecia que era um montão porque era 4 horas, tá? Então está caindo há 3 dias, mas está caindo, que é bem importante. A dominância do Bitcoin que chegou aqui, né? Chegou, na verdade, hoje mesmo, né? Nesse dia mesmo, a 41, agora chega, volta a 43. Então, ainda está em queda a dominância. Não faz sentido a dominância tá subindo nesse mercado, né? Quando eu falei que era um altcoin season. Por isso que estava estranho, porque estava aqui em 4 horas. Ó. Em 4 horas, ele pegou. É, ele caiu, ela caiu, e de repente ela deu um pico. Mas quando você olha no dia, está só recuperando parte do negativo do dia, tá? E a USDT, que também, isso é bom, junto com o dólar internacional, vem perdendo aí a sua dominância, tá? A GMT que eu também tenho acompanhado aqui, a GMT eu vou botar no período menor porque ela tem pouco tempo de mercado, tá? Ela vem também fazendo fundos ascendentes, ó. Fez um fundo aqui, o fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. No momento agora dando uma corrigidinha, mas normal, movimento dela de recuperação. Não está tão forte quanto, por exemplo, o Bitcoin e o Ethereum, mas está se recuperando. Vamos partir agora aqui para B3 BMF. Tá? Deixa eu tirar essas médias aqui para analisar só o gráfico, os preços agora. Tá? Então, eu vinha comentando desse fundo aqui, que estava segurando muito o Ibov, e segurou, tá? Ele chegou até a fechar abaixo, mas não conseguiu perder a área. Porque quando a gente marca uma linha, eu sempre falo, né, para as pessoas, é uma faixa, não é uma linha exata, tá? A gente não sabe onde é o preço exato que vai parar, mas você consegue ver, dado aonde ele mais negociou no passado, que aquilo ali poderia ser um suporte ou uma resistência, tá? Então, ele segurou nesse suporte e voltou a subir e já até superou a resistência anterior. Também na mesma faixa, assim, passou só um pouquinho, né? Vamos ver se amanhã ele vai ter força de romper, mas já mostra uma boa recuperação. O mini índice que a gente opera, né, também bastante, eu vou botar o mini índice no 1 hora, tá? O que aconteceu hoje, ó, hoje ele abriu um pouquinho alta, recuou e depois ele só foi subindo, junto com o mercado internacional, tá? Veio de ontem que tinha dado uma queda e hoje ele ligou o turbo aí. E já rompeu também, assim como o Ibov, a resistência que ele tinha ali. Tá? Então hoje foi um dia muito, digamos assim, fácil de operar mini índice e mini dólar. Foi muito fácil de ler o mercado, tá? Então, bem legal esse movimento. O mini dólar, ó, deixa eu tirar. Isso aqui eu tinha mostrado aqui, né, que eu achava que vinha aqui fazer essas correções todas, mas aí está dependendo muito do mercado internacional, tá? Ele chegou, ele veio aqui no 23% de FIBO, voltou a subir, agora está caindo, está fazendo, chegou a fazer um topo duplo. Indo numa hora, né? Então, cadê o dia de hoje? Deixa eu botar aqui para a gente ver. Ué? Ah, tá, agora mostrou, desculpa.
Então aqui, ó, aqui é o início do dia, quando tem essa barrinha pontilhada, tá? Então o dólar hoje ele veio caindo a maior parte do dia, né? E agora à tarde ele deu uma subidinha, deu uma recuperada, tá? Então foi fácil também porque no início era fácil, ó, ele estava caindo, caindo, caindo. Era só fazer venda, venda, venda. E depois da parte da tarde começou a subir, né? Ficou claro pelos indicadores lá, pelas médias. Aí era compra, 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 tá? Então, quando eles estão mais direcionais, é muito mais fácil de você operar, tá? Então, hoje, pelo menos para mim, os resultados foram bem interessantes. Petrobras. A Petrobras, assim como o Ibov, assim como o mini índice, superou suas resistências, veio forte, subindo aí, tá? Uma recuperação muito boa, hoje subiu 2%. A Vale, surpreendente, tá? Porque o minério de ferro continua caindo na China e a Vale hoje teve muita força para fechar positivo, tá? Fechou 0,22. E a Eletrobras, né? E desde que o governo fez aquela possibilitou a compra, né? De ações da Petrobras no IPO dela, vou chamar assim, ela vem subindo, 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 né? Atingiu um topo histórico aqui, fez um recuo e agora volta a subir. Ainda está uma ação muito boa para se investir. Tá bom? Então, sim, de resumo era isso, o mercado se recuperando, né? Essa semana, o que nós temos? Temos quinta-feira, né, divulgação da taxa de juros do Bloco Europeu, para mim é a única coisa importante, e claro, fiquem atentos ao calendário de dividendos, tá? Na invest.com, no site invest.com, tem um calendário muito bom que vocês podem ver todo dia quais as moedas, quais as empresas que vão divulgar resultados. Deixa eu botar aqui para vocês verem. É aqui, ó, não, esse aqui, desculpa. No Earnings Calendar. E aí, do lado aqui, ele tem assim, o time, ele mostra um solzinho ou uma lua. O solzinho é quando ele divulga o resultado antes do pregão. E a luazinha é depois do pregão. Nunca se pode divulgar o resultado ao longo do pregão. Então, empresas divulgam de manhã cedo, antes de abrir a bolsa, outras divulgam no final. Então, fiquem atentos, empresas grandes são importantes e aí podem balançar um pouquinho o mercado. De resto, por favor, se puderem curtir o meu vídeo, eu agradeço. E se puderem se inscrever no canal, vocês também me ajudam muito a continuar animado e gravando mais vídeos para vocês. Tá bom? Um abraço a todos.